Antes de dobrarmos os joelhos, antes mesmo de fecharmos os olhos, quero te convidar a silenciar a alma por um instante. Respire fundo. Deixe que a correria do dia fique para trás. Vamos permitir que o Espírito Santo fale primeiro, antes que nossas palavras cheguem ao céu. Porque às vezes, mais do que falar, Deus deseja que a gente ouça. Hoje, quero conversar com você sobre algo profundo, algo que talvez nem você saiba nomear, mas sente lá no fundo da alma: o apetite do coração. Não falo daquela fome que sentimos por comida, por conforto ou descanso. Estou falando da fome da alma, aquela inquietação silenciosa, os desejos que te acompanham nos momentos de solidão, as vontades que você nem sempre tem coragem de confessar. Todos nós carregamos anseios que ninguém mais vê, desejos que surgem quando estamos cansados, decepcionados ou vazios. E mesmo amando a Deus, é possível que nossa fome esteja voltada para coisas que não agradam ao coração dele. Às vezes, desejamos ser notados mais do que ser santos. Buscamos aplausos mais do que a presença de Deus. Corremos atrás de elogios, de validação, de conquistas passageiras e nos distraímos do eterno. Essa fome mal orientada pode parecer inofensiva, mas aos poucos nos afasta do centro da vontade de Deus. E a pergunta que precisamos fazer é: o que tem alimentado minha alma? O que tenho desejado mais do que a presença do Pai? Se essa palavra tocou algo em você, escreva nos comentários. Fala comigo, Senhor. Vamos juntos buscar um coração alinhado com o dele. Talvez você se identifique com isso. Há momentos em que nossos desejos mais profundos não parecem tão errados assim. Afinal, querer ser amado, reconhecido ou valorizado é humano. Mas a pergunta não é apenas o que você quer, e sim o que tem dominado seu coração. A Bíblia nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Mateus 6:21. E se nosso tesouro está no olhar das pessoas, no sucesso, na aprovação ou nos prazeres momentâneos, estamos correndo o risco de viver constantemente famintos, mesmo rodeados de tudo. Sim, mesmo servindo na igreja, mesmo levantando as mãos, no culto, mesmo orando em público, ainda podemos estar alimentando apetites secretos, silenciosos e perigosos. Desejos que nos afastam pouco a pouco de uma vida íntima com Deus. Porque por mais que o exterior pareça estar em ordem, é no invisível que a verdadeira batalha espiritual acontece. Alguns de nós estão lutando com a fome por controle, outros com a necessidade de sempre serem admirados. Há quem busque drama, porque paz parece entediante. Há quem sinta prazer em saber segredos dos outros, porque isso o faz se sentir importante. São fomes disfarçadas de normalidade, mas que estão moldando nossa alma. E Deus vê. Ele conhece os desejos que não contamos a ninguém. Ele escuta até aquilo que só sussurramos em pensamento. E mesmo assim, Ele não nos rejeita. Ele deseja nos libertar. Mas essa libertação começa com um passo de sinceridade, um reconhecimento humilde. Senhor, minha alma está desejando o que não te honra. Ajuda-me. Se essa oração está mexendo com o seu interior, escreva: eu quero ser transformado. Vamos juntos clamar por mudança real. Existe um perigo silencioso que ronda até os corações mais devotos. O costume de justificar os próprios desejos. Dizemos a nós mesmos: é só um pensamento, não estou fazendo mal a ninguém. Ou então: Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu o amo? Sim, Ele sabe. Mas Ele também conhece os cantos não rendidos da nossa alma. Aquelas áreas que guardamos com cadeado, como se pudéssemos esconder algo do Criador. O que muitos não percebem é que esses apetites desordenados, quando não confrontados, crescem em silêncio.
Eles não gritam, não batem a porta com violência, apenas sussurram promessas vazias que, no fim, nos afastam de Deus. A alma vai ficando entorpecida, acostumada com migalhas. Começamos a normalizar o que, um dia, já nos incomodava profundamente. Já não choramos mais pelo pecado, já não sentimos mais o peso do que nos afasta de Deus. Apenas seguimos, com fome. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, nos alerta com palavras duras e reais. Há um momento em que, se insistirmos nos nossos desejos, Deus nos entrega a eles. Não por falta de amor, mas por respeito à nossa escolha. Ele não força corações rebeldes. Ele ama, ele chama, ele espera, mas também honra a liberdade que nos deu. E isso, amado, é profundamente sério, porque ninguém se afasta de Deus de uma vez. A distância cresce de apetite em apetite, de concessão em concessão. Se há desejos em seu coração que têm te puxado para longe, não ignore. Não negocie com aquilo que pode destruir sua alma. Peça agora mesmo que o Espírito Santo revele essas áreas e traga arrependimento genuíno. Não é tarde, Deus ainda está chamando. A fome errada pode ser substituída por sede da presença dele, mas começa com um passo: sinceridade e rendição. Se essa palavra te despertou, escreva nos comentários: Senhor, eu me rendo. Vamos juntos nos voltar para o que realmente importa. É possível cantar músicas sobre Deus, falar dele, até pregar sobre ele, e ainda assim manter uma distância do coração dele. É possível decorar versículos, servir com dedicação e ao mesmo tempo estar faminto por algo que não vem do céu. E o mais inquietante é que aos olhos humanos tudo parece perfeito, mas Deus enxerga o que está oculto. Quantas vezes nos acostumamos com uma aparência de espiritualidade, enquanto nossos desejos mais profundos estão desordenados? Quantas vezes procuramos conforto em coisas que, no fundo, apenas adiam nossa dor? Em likes, aplausos, conquistas. Mas nada disso satisfaz a alma. Pode até preencher por um momento, mas logo a fome volta mais forte, mais exigente. E nessa busca desenfreada, vamos nos distraindo da fonte da verdadeira vida. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4,14. Se ainda estamos sedentos por aceitação, sucesso ou prazeres passageiros, talvez seja porque ainda não estamos bebendo dessa água viva como deveríamos. Mas aqui está a boa notícia. Deus não se afasta de quem tem fome. Pelo contrário, Ele se aproxima daquele que reconhece sua miséria espiritual. O que Ele espera de nós não é perfeição, mas quebrantamento. Ele deseja nos libertar do ciclo cansativo de buscar no mundo aquilo que só Ele pode oferecer. A fome da alma tem cura, e o nome dela é presença. Feche os olhos por um instante e ore sinceramente. Senhor, sacia minha sede com Tua presença. Eu estou cansado de migalhas, quero ser cheio de Ti. Ele ouve, Ele responde, Ele transforma. Se isso falou contigo, escreva: eu quero mais de Deus. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma nova fome, santa, profunda e cheia de vida. Talvez você esteja lendo isso e se reconhecendo em cada linha. Talvez você esteja lutando com desejos que nunca contou a ninguém. Pode ser que o vazio te visite à noite, quando o silêncio pesa e nenhuma distração parece suficiente. Você tenta preencher com redes sociais, trabalho, séries, comida, sexo, amizades passageiras, mas no fundo sabe que algo maior está faltando. Essa ausência tem nome: intimidade com Deus. Não é apenas uma oração rápida antes de dormir. É o relacionamento genuíno, o mergulho na presença, a comunhão constante, o silêncio compartilhado com o Pai. Essa fome não é suprida por performance espiritual, mas por rendição verdadeira. Quando você reconhece: Senhor, eu estou
fraco, me ajuda. Eu preciso de ti mais do que de qualquer outra coisa. Nesse momento ele se move, ele se revela. É tempo de trocar os desejos que secam a alma pelos desejos que regam a eternidade. De substituir o vício pelo espírito, a pressa pela paciência, o desespero pela confiança. Mas isso exige decisão. Parar de alimentar o que nos adoece. Dizer não ao que é fácil, mas mortal, e sim ao que é difícil, mas libertador. Não, pense que é tarde demais. O mesmo Jesus que chamou Lázaro de volta à vida, depois de 4 dias no túmulo, está chamando você agora. A ressurreição ainda é possível, o recomeço ainda é real, a graça ainda está estendida, mas você precisa responder. Se essa palavra está queimando no seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a vida. Deus está vendo sua escolha e Ele vai honrar. A palavra de Deus nos alerta com firmeza sobre os perigos de seguir um coração guiado por desejos distorcidos. Em Romanos 1, a Bíblia nos mostra o que acontece quando alguém rejeita repetidamente o chamado de Deus e alimenta os próprios desejos em vez da vontade do Senhor. 3 vezes o texto diz: Deus os entregou. Uma expressão forte que revela um princípio espiritual profundo. A palavra de Deus nos alerta com firmeza sobre os perigos de seguir um coração guiado por desejos distorcidos. Em Romanos 1, a Bíblia nos mostra o que acontece quando alguém rejeita repetidamente o chamado de Deus e alimenta os próprios desejos em vez da vontade do Senhor. 3 vezes o texto diz: Deus os entregou. Uma expressão forte que revela um princípio espiritual profundo. Deus não força ninguém a permanecer. Quando insistimos em seguir nossos próprios caminhos, Ele permite que experimentemos as consequências disso. Não por crueldade, mas por justiça. Quando ignoramos os avisos, silenciamos a voz da consciência e racionalizamos os nossos erros, Deus respeita nossa escolha. Mas essa liberdade pode nos levar a um lugar de profunda escravidão. Uma mente confusa, emoções descontroladas, desejos doentios e, o mais grave, uma indiferença espiritual que nos afasta do temor de Deus. O texto de Romanos menciona comportamentos como imoralidade, ganância, inveja, orgulho, fofoca, arrogância, desobediência e outros que se tornam parte de uma mente corrompida. E o mais assustador, não apenas cometiam tais atos, mas também aplaudiam os que faziam. Isso revela um coração que não apenas peca, mas que passa a amar o pecado. É aqui que muitos caem. Deixam de lutar contra o erro e passam a defendê-lo. Mas Deus não nos mostra essas verdades para nos envergonhar. Ele revela para nos restaurar. Ele nos alerta porque nos ama. Ele quer evitar que sigamos por um caminho sem volta. A boa notícia é que enquanto houver fôlego, há esperança. A cruz ainda está de pé. O sangue de Jesus ainda tem poder para perdoar, limpar, libertar. Se essa verdade tocou sua alma, escreva: Senhor, eu volto para ti. Deus honra cada retorno sincero e Ele te espera com braços abertos. Deus não está interessado em apenas nos corrigir. O desejo dele é nos transformar. Ele quer tirar as vestes sujas da culpa e nos vestir com vestes de justiça. Mas essa transformação não começa na superfície. Começa no interior, nos lugares secretos, nas intenções que só Ele conhece. A restauração verdadeira é silenciosa no início. Ela começa com arrependimento sincero, com a decisão de fechar as portas que antes estavam escancaradas para o pecado. Com a entrega de cada desejo que nos envergonha, cada impulso que nos afasta, cada pensamento que contamina. Deus é especialista em reconstruir aquilo que o mundo diria que já não tem mais conserto. Você pode ter vivido anos alimentando o desejo errado,
por aceitação, por prazer, por controle, por destaque. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando para uma nova fome. Uma fome por santidade, uma sede por justiça, um desejo tão profundo por Deus que até os melhores prazeres desse mundo se tornam pequenos demais. Isso não é religião, é incomunhão. Não é comportamento forçado, é transformação sobrenatural. Jesus não quer apenas melhorar sua vida, Ele quer governar seu coração. E quando Ele reina, o caos se aquieta, a alma se cura e o apetite se renova. Imagine ser alguém que não apenas evita o pecado por medo, mas que sente nojo daquilo que entristece o coração de Deus. Imagine ter prazer em obedecer, alegria em dizer não à carne e sim ao espírito. É possível e começa agora. Se você deseja essa transformação, escreva: muda meu coração, Senhor. Essa oração pode ser o ponto de partida de uma vida completamente nova. Espírito Santo, visita os corações agora. Entra nos quartos escuros da alma, onde há anos se escondem vícios, mágoas, segredos e traumas. Vem como luz que expõe, mas não condena, como fogo que queima, mas purifica, como vento que limpa, mas também movimenta o que estava parado. Sabemos que há ciclos que parecem inquebráveis, há feridas que voltam a sangrar com qualquer toque, há desejos que nos prendem como correntes invisíveis, mas nenhuma cadeia é mais forte do que o teu poder, Senhor. Nenhuma alma está fora do alcance da tua restauração. Por isso, oramos com ousadia. Quebra agora todo ciclo destrutivo, toda fome mal direcionada, toda busca por prazer que nos deixa mais vazios. Que toda tentativa de anestesiar a dor com pecado seja frustrada pelo teu amor. Entra, Senhor, onde ninguém mais pode entrar. Cura onde só tu podes tocar. Restaura onde o mundo disse que era impossível. Torna nosso coração sensível de novo. Que a voz do teu Espírito se torne mais alta que qualquer outra voz. Que os nossos olhos passem a chorar pelo que te entristece. Que a nossa alma se incomode com aquilo que te ofende. E que cada inclinação ao erro se torne insuportável. Porque fomos feitos para te desejar acima de tudo. O tempo da apatia acabou. O tempo da frieza espiritual já passou. Hoje é dia de retornar, de deixar os ídolos caírem, os altares errados serem destruídos e de reconstruir um lugar só teu dentro de nós. Espírito Santo, nos guia de volta ao centro da vontade do Pai. Se você deseja essa libertação e sensibilidade renovada, declare nos comentários: Espírito Santo, transforma meu interior. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Pai amado, eu te entrego o meu coração, todo ele, com suas forças e fraquezas, com suas sombras e luzes. Que a minha vida seja um altar vivo para ti, onde só habita o teu Espírito. Eu renuncio toda fome que me afasta de ti, todo desejo que não glorifica o teu nome, toda ânsia que não encontra descanso em ti. Que a minha identidade não esteja nas coisas passageiras, na aprovação dos outros, nem nas conquistas deste mundo. Que o meu valor seja somente o que vem do fato de ser amado por ti, criado à tua imagem, chamado para andar em santidade e graça. Jesus, minha esperança está em ti. Eu confio na tua palavra que diz que aqueles que buscam o Senhor jamais terão falta de coisa alguma. Que a minha alma se sacie em ti, que eu encontre paz na tua presença, força na tua palavra e coragem para enfrentar os desafios. Que o teu amor seja o combustível que me move a cada dia, a razão para levantar, para sorrir, para perseverar. Que mesmo nas tempestades, eu sinta a certeza de que tu estás comigo, guiando meus passos, segurando minha mão. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador, da tua misericórdia infinita, da tua graça que me alcança, mesmo quando eu falho. Que eu seja luz no mundo, sal da terra, um reflexo do teu amor.
E a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: meu coração é teu, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com você hoje e sempre. Deus a abençoe.